Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, TV Pantanal, Rede TV. Programa Opinião. Pode ver que terçou, uma terça-feira, dia 23 de maio de 2023. Satisfação em estar de volta com você aqui ao vivo. Programa Opinião. Hoje a gente vai falar de política com P maiúsculo, com ele que, como eu sempre falo, já foi quase tudo nesse estado aqui, ó, do ponto de vista de cargos eletivos. Eu não lembro qual cargo que ele não ocupou ainda, mas tem um, parece que ele não ocupou, ele vai dizer já qual foi o cargo que ele não ocupou, mas Júlio Campos, vereador? Não, vereador não foi. Esse é justamente o primeiro que eu errei, rapaz, olha só. Foi prefeito, foi deputado, agora deputado estadual, deputado federal, senador, governador, não é? Sim. E além de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, fora coisas que eu devo estar esquecendo aqui, mas a gente vai falar já. Líder estudantil, presidente da MEGO, diretor acadêmico. Além de irmão preferido de Jaime Veríssimo de Campos. Está aqui o Júlio Campos para a gente conversar sobre as coisas do parlamento. Tem muitas ações do deputado Júlio Campos, tem a questão de partido, enfim, tem projetos, não é? Ele vai falar tudinho, tintim por tintim aqui no... Que é isso? Está tremendo aqui alguma coisa, meu Deus do céu. Não, mas é porque alguém esbarrou ali. Foi o Edson que esbarrou ali, né? O Edson é um dos melhores fotógrafos que esse estado tem aqui, que está aqui na assessoria do Júlio. Então, o Opinião está começando. O que foi? Tem alguém me falando no ouvido aqui, o que é? Escutando o quê? Ah, bom. O Boca me interrompe às vezes, porque eu não entendo por que ele me interrompe. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade a você que acompanha a Opinião pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia, seja você aonde for, com quem for, em qualquer canto do mundo. Hoje é com o Júlio Campos a conversa aqui, com quem eu já aqui interajo neste momento. Boa noite, deputado, bom tê-lo aqui. Obrigado pela deferência, sempre que a gente está ali, né, convidando, o senhor só não vem se tiver ou dodói ou doente, como teve esses dias atrás aí. Vem aqui, com uma voz toda rouca, toda... Ou se tiver alguma coisa de força maior, mas sempre, obrigado por ter aceito o nosso convite, não é? E eu já vou lhe perguntando, lá pelos lados da Assembleia e da sua Comissão de Constituição e Justiça, tem tido muito trabalho por lá? Tem pauta que chega às vezes espinhosa e a pressão é muito forte da base ou da própria oposição, dependendo dos interesses. Queria que tivesse um balanço desses primeiros meses aí à frente, na minha opinião, da principal comissão permanente do Parlamento. Boa noite. Boa noite, em especial aqueles que estão vendo o programa Opinião da conceituada TV Pantanal, né? Rede TV de televisão. É uma satisfação imensa, Paulo Lorenberg, voltar aqui novamente para falar com vocês, embora eu estou recuperando ainda. Tá rouca ainda, tá rouca. A minha voz, peguei uma virose muito forte, né, que me derrubou bastante, mas já recuperei da virose, falta só recuperar a voz plenamente. Realmente eu tive o privilégio de ser escolhido pelos meus pares, pelos colegas de Assembleia de Mato Grosso, para ser o presidente da mais importante comissão daquela casa, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É por onde passa todos os projetos, todas as emendas, todas as mensagens do governo, enfim, do Poder Legislativo, do Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas e até da Defensoria Pública. Por lá é o filtro que a Assembleia tem para levar para o plenário após devida análise da sua constitucionalidade ou não desses projetos. Foi nesses 4 primeiros meses, fevereiro, março, abril, agora que maio já está terminando, muito proveitoso, fizemos um bom trabalho. A comissão, que tinha uma pauta emperrada da legislatura passada, que
praticamente veio o ano eleitoral, né? Ficou muitos projetos, muitas mensagens, muitos vetos do governador a várias leis apresentadas e que coube a nós, nesse início do ano, destravar e votar toda, limpar a pauta. Até no início deste mês, no relatório preliminar da nossa comissão técnica, já havíamos mandado para o plenário mais de 186 projetos, emendas, vetos que estavam lá para ser estudado. Então, hoje a pauta está funcionando muito bem. Hoje, a nossa reunião é às terça-feira, das 14 até as 17 horas, né? E todas as terça-feiras nós temos reunidos, hoje foi a 12ª reunião ordinária, né, nesse período, e eu acredito que o plenário está satisfeito com o nosso trabalho, porque nós temos municiado o plenário toda semana com inúmeros projetos a ser votados na casa. Antes ficava emperrado na comissão, a comissão pouco tinha condição de trabalhar, e aí o plenário ficava vazio, porque essa comissão de Constituição e Justiça não colocar os trilhos, né, para andar, os trens no trilho para andar, não chega as matérias para ser discutida e votada no plenário da nossa Assembleia. Graças a Deus está indo muito bem o nosso trabalho e muito democraticamente, Paulo, porque eu também implantei um sistema de não ficar querendo colocar assodado ou então colocar apenas um ou dois deputados mais ligados a mim, mais democrático, mais ligados à base do governo para ser relator. Né? Hoje eu faço a distribuição, todos os 5 membros da comissão. Mas que critério que o senhor usa para a relatoria? É de acordo com o assunto. Por exemplo, se vai um assunto ligado à segurança pública, se nós temos o deputado Eliseu Nascimento, que é um policial militar, né, com 2 mandatos, já cabe a ele estudar mais profundamente e trazer a nós no plenário. Mas meio ambiente, por exemplo? Assunto do meio ambiente, eu tenho avocado alguns projetos que eu participei da Comissão do Meio Ambiente no Congresso Nacional. Aliás, eu fui autor do capítulo do artigo 225 da Constituição de 88 sobre o meio ambiente. Tanto é que agora nós estamos convocando, para falar em meio ambiente, eu requeri, vamos instalar no próximo dia 29, né, a Câmara Setorial Temática, que vai discutir as mudanças climáticas em Mato Grosso com técnicos de alto nível de prestígio nacional e prestígio estadual. Quer dizer, então, esse assunto jurídico ou empresarial, o deputado Diego Guimarães, que é um estudioso na matéria, é um excelente colaborador. Na área de saúde, educação, a área de saúde é o deputado doutor Eugênio, do Araguaia, que é médico. E por aí vai, cada um na sua área. E o Tiago Silva, que é um professor, cuida da área da educação e cultura. Então a gente está fazendo um trabalho bem democrático. Graças a Deus, parece que estão satisfeitos com a nossa atividade. Botou ordem na casa lá, disse assim, ó, queimar roupa de forma soldada aqui não, né? Vai ter tudo que cada um no seu devido lugar, com o devido espaço de discussão, com discussão técnica. O Júlio chegou lá, teve gente situacionista que eu sei que torceu o nariz. Zangou bastante. Esse aí chegou agora, subiu agora no ônibus, quer ficar na janela. Teve conversas assim. Professor Loriberto. Deputado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui mais uma vez. Nós ganhamos e ganhamos muito. E o papo com o senhor aqui, a conversa com o senhor, sempre rende, sempre rende. É uma boa conversa. Governador, eu vou pegar carona de frases que o senhor acabou de nos dar agora na primeira, segunda resposta, falando do desempenho da CCJ, o desempenho da própria Assembleia Legislativa e uma questão que é muito mais dúvida minha. Recentemente, de acordo com a imprensa, o senhor teria se posicionado a favor da criação da CPI, que investigasse aquela questão de suposto cartel na Secretaria de Saúde do Estado. Só que o senhor e mais 2 ou 3 pessoas ou vozes falaram e defenderam isso na Assembleia, mas a maioria da Assembleia é contrária. E aí a minha pergunta para uma pessoa experiente como o senhor é dizer por que a Assembleia recusa ou recusou de criar uma CPI que investigasse esta matéria?
realmente surgiu muitas e muitas denúncias com relação à Secretaria Estadual da Saúde de Mato Grosso. Não só de formação de cartéis, como também de direcionamento, né, de concorrência, pagamento sem controle, também de que muitos pagamentos, a maioria que vinha ocorrendo na Santa Casa, no Hospital Metropolitano e nos hospitais regionais eram por tarde de verba indenizatória, que não tem controle praticamente, né? Assim, mais acurada. Mas aí, quando veio essa notícia toda, logo em seguida teve o problema da intervenção também na saúde. Coincidentemente, por período mesmo, ocorreu a intervenção na saúde de Cuiabá através de uma representação do Ministério Público, determinada pelo Tribunal de Justiça e acatada pelo governador Mauro Mendes. Mas, nesse período, o deputado presidente, o Eduardo Botelho, entendeu de licenciar-se. E na primeira licença que houve do parlamentar da União Brasil, deputado Dilmar Dal Bosco, o secretário Gilberto Figueiredo, que é o primeiro suplente da nossa coligação, do nosso partido, não aceitou assumir provisoriamente a Assembleia, preferiu continuar. Mas nessa segunda licença, que foi do deputado Eduardo, ele aceitou assumir, fez questão de tomar posse provisoriamente por 30, 60 dias, 90 dias, e aí, ele já estando presente à casa, aqueles dias que surgiu os escândalos todos, ele pediu uma reunião especial com o colégio de líderes, com os nossos parlamentares, para esclarecer algumas coisas, e a Assembleia resolveu, ao invés de abrir uma CPI, ainda dar um voto de confiança no trabalho dele, das explicações que ele explicou lá, mas também não seria muito fácil, né? Porque para criar uma CPI, precisa no mínimo de 8 assinaturas. E pela movimentação do governo, do líder do governo de Dilmar Dal Bosco, do vice-líder Beto 2-1, não seria tão fácil conseguir instaurar uma CPI para investigar essas denúncias que estavam saindo. Mas com o esclarecimento que ele fez lá, demonstrando que partiu dele ou de alguém da equipe dele, essa história de mandar o DECOR, que é o Departamento Especializado da Polícia Civil, investigar. Então, a Assembleia deu um voto de confiança e vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Esse voto de confiança que eu fico questionando aqui, rapaz, olha só. Primeiro, a primeira pergunta que eu faço para o senhor nesse contexto é o seguinte: o senhor assinaria essa lista para a instalação da CPI? Segundo, foi suficiente realmente aquilo que o Gilberto Figueiredo explanou aos deputados? Estou falando de forma interna ali, aos deputados, sendo que a CPI seria de uma forma mais abrangente, né, para esmiuçar algo que ainda suscita algumas dúvidas, porque cada dia que passa tem coisas novas, elementos novos, surgiram nomes, inclusive. Não sei se o Gilberto Figueiredo, na explanação que fez aos deputados, citou nomes e tudo mais. Mas, primeiro, o senhor assinaria, se fosse o caso, a CPI? E esse conteúdo, essa explanação que o Gilberto fez, foi o bastante? Veja bem, quanto a assinar a CPI, não teria problema nenhum, porque eu acho que a CPI esclarece qualquer denúncia que tiver. Se for verdadeira, a CPI vai ter que investigar profundamente. Se for falsa ou se não for verdadeira, a CPI praticamente se encerra logo em seguida. O que ocorre? Você sabe que uma CPI, você começa ela, mas não sabe como vai terminar. Então, é um assunto muito polêmico, muito sério, que não é muito confortável, né, para o governo a criação de uma CPI. Então, a Assembleia entendeu que naquele instante talvez não fosse necessário abrir uma CPI. Agora, quanto ao outro assunto que você me perguntou, se eu assinaria ou não? Perguntei se o senhor assinaria ou não, e o conteúdo, a explanação que ele fez, Gilberto, nessa reunião que fez junto aos deputados, se foi suficiente. Razoavelmente suficiente. Porque o jornal A Gazeta, que levantou a tese
um gesto de coragem até grande do Grupo Gazeta de Comunicação em expor essas denúncias que já havia nos bastidores e que não havia chegado ao conhecimento do público geral e que chegou através da comunicação social do Grupo Gazeta. E essa explicação do doutor Gilberto, nosso colega agora, Gilberto Figueiredo, foi realmente plausível até para aquele instante, né? Indiscutivelmente que se prosseguisse. Quando ele perguntava da mulher secreta, né? A mulher das 6, ele disse que lá tem 1.000 e tantas mulheres que trabalham na Secretaria de Educação, de Saúde, e que não tinha ele conhecimento de quem seria essa cidadã que estava direcionando, né, concorrência, direcionando licitação, essa coisa toda. Mas ficou um pouco meio, né, nublado, mas vamos aguardar. Eu acredito que temos que dar um voto de confiança para o doutor Gilberto Figueiredo. Tá, mas olha só, eu vou insistir um pouco nesse assunto aí, só para eu, da minha parte, encerrar. Na sua avaliação, o senhor que já foi governador do Estado, não é? O senhor passou por bons e maus bocados também no que diz respeito à relação com o Legislativo. Não seria o caso de o governador ou a Casa Civil orientar a sua base? Gente, olha só, está tendo muito buchicho aí, muita conversinha, muito matéria de jornal, muito disse-me disse. Faça a bendita CPI e apure. Apure aquilo que vier aquilo que for apurado de forma legal, honesta, com o devido processo de ampla defesa, beleza. Mas no caso já tem um movimento aí de Gilmar, assim, movimentando assim, para tentar evitar aquilo que já é quase que naturalmente evitável, porque não tem, a oposição não tem base assim lá, não tem numericamente força para isso. Mas não seria o caso, não seria uma boa ação do governo, um bom gesto do governo dizer assim, não, levanta aí, vamos levantar isso do ponto de vista legislativo? É que uma CPI realmente perturba o processo político, né, neste momento. E o governo, através da sua liderança da casa, recomendou que não seria de bom alvitre. Como se disse aqui, a oposição é muito fraca da Assembleia Legislativa. Embora praticamente barulhenta. tem 4 deputados que são. Eu teria que ser os deputados da própria base governista, que teria que assinar para dar o quórum suficiente para a abertura de qualquer CPI, seja na segurança, na saúde, na educação, aonde for abrir uma CPI, tem que ser partir da base governista, né? Porque a oposição não tem número suficiente de fato e nem de direito naquela casa. Então nós estamos aguardando, o secretário atual que assumiu colocou-se à disposição para esclarecer algumas coisas e eu acredito que mais tempo ou menos tempo, se tiver que abrir a CPI, não vai ser tão fácil. Numericamente é uma coisa quase que uma patrol que está ali, que se precisar, ela devasta, não é? Vamos lá ver que vai ser, quais são os próximos movimentos aí nesse caso. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Lorenberg, por favor. Deputado, no dia 4 de abril, o chefe de gabinete do seu gabinete, o senhor Kennedy Marques, recebeu o presidente da Sintap, que representa os servidores do INDEA e do Intermate, que é o presidente, a Diane Dias. Entre as reivindicações estava exatamente a realização de um concurso público lá na Intermate, mudanças na lei de previdência que tem prejudicado os servidores, e também a questão das doenças incapacitantes, né? Eu pergunto ao senhor, depois que o seu chefe de gabinete, o senhor Kennedy, conversou com o senhor a respeito das demandas do sindicato, o senhor é favorável a essas demandas? O senhor já se posicionou diante dessas demandas ou ainda não se posicionou? Não, assim, nós apresentamos, já fizemos alguma indicação para que o Intermate
faça concurso, porque hoje o Intermate, professor, vive de dação. A Assembleia Legislativa tira dos recursos da sua manutenção para ajudar a manter o Intermate, com contratação de pessoal, veículos. O próprio presidente do Intermate, o doutor Serafim, que é um homem de bem, um homem muito honrado, trabalhador, disse que se não fosse o apoio do Intermate, da Assembleia, talvez o Intermate não tivesse agilizando tanta entrega de título, regulação fundiária, como vem fazendo. Hoje mesmo, em Vaza Grande, agora, nesse instante, o governador Mauro Mendes está lá entregando 700 títulos das antigas Coab, que foi construída no meu governo, no governo do Jaime, do Bezerra, que até hoje não receberam o documento. Então, o Intermate realmente é um órgão que está. O próprio governador Mauro Mendes entendeu do sofrimento do Intermate e autorizou a contratação de 60 ou 80 técnicos capacitados para ajudar o Intermate. Quanto às reivindicações dos servidores do INDEA, nós também já fizemos um pronunciamento, tivemos com a presidente do INDEA. O problema do INDEA não é orçamento. O INDEA tem uma receita muito alta, forte. O problema é que toda essa receita que o INDEA arrecada não fica na sua gestão. Vai para o caixa único do governo do Estado e é comandada pelo secretário da Fazenda, doutor Galo, Rogério Galo, que é mão de como está, munheca, duro da contagem. Tio Patinho. Então ela tem, a presidente disse, olha, eu estou bem servida de automóvel, bem servida de pessoal, mas tem muitas coisas ainda a ser feita pela melhoria do nosso rebanho, que o INDEA é um órgão especialmente importante. Tanto é que hoje eu recebi o prefeito de Paranaíta, que é fronteira com o Pará. A maior preocupação dele é que Mato Grosso já está, pelo Ministério da Agricultura e por os órgãos internacionais, livre da febre aftosa. Não necessita mais a vacinação do seu rebanho. Mas, do outro lado do município de Paranaíta, que está o estado do Pará, ainda é área de febre aftosa. E ele pediu, olha, o INDEA nós temos que acertar um esquema com o governo do Pará, um convênio, para que as vacinas de Mato Grosso possam ser utilizadas e vacinar o gado, que é fronteira, porque o gado vem toda hora. São 60 quilômetros de Paranaíta e 400 quilômetros de Jacaracanga, não sei, um município de lá, do Pará. É um negócio assim, Jacaracanga. O que acontece? Então, nós temos, quanto à Previdência, a grande queixa dos servidores públicos é mais por parte dos aposentados. Que é caro os 14%, é porque os salários de Mato Grosso ainda estão muito achatados, né? O executivo paga bem pior do que o legislativo, o judiciário, o Ministério Público. E a defensoria tem salários melhores. O executivo, por questão de contenção, o reajuste apenas é da inflação. 6 e pouco por cento ao ano. Não se tem aumento de salário em Mato Grosso há alguns anos. Pelo menos nos últimos 4 anos não teve aumento real de salário. Então, o 14% do Previdência é muito caro. E os aposentados muito mais. Porque Mato Grosso é o único estado, praticamente, do Brasil que não cumpre a legislação federal, que isenta os servidores públicos que ganham até o teto do INSS da contribuição previdenciária. Aqui é até 3 salários mínimos só. É bem abaixo do teto do INSS. Aqui, R$3.000. O INSS é mais de R$7.000 a isenção, né? Então, quer dizer, nós temos essas queixas, estamos procurando atender, porque a agricultura é a mola mestra, a agricultura e pecuária é a mola mestra do desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso. Olha só, intervalo comercial, vamos para o primeiro break desta noite. O deputado estadual Júlio Campos continua conosco, a gente volta no instante só. Cá estamos de volta com o programa Opinião. Vamos aos destaques do Gazeta Digital. Hoje a gente entrevista aqui o Júlio Campos. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui as nossas perguntas ao nosso parlamentar aqui.
No Gazeta Digital consta, por exemplo, o governador Mauro Mendes, do União, ele confirmou que as obras do ônibus de trânsito rápido BRT devem começar em Cuiabá a partir do mês de junho. E, de acordo com o chefe do Executivo Estadual, apesar da resistência da Prefeitura de Cuiabá para aprovar o projeto, não há mais nada que o prefeito Emanuel Pinheiro, MDB, possa fazer para impedir o avanço da obra na capital. Abre aspas para o governador, não depende mais dele, Emanuel. Já há um planejamento da construtora, eles apresentaram uma série de projetos, então a Cinfra questionou e eles estão no vai e vem para a aprovação disso. Mas existe uma previsão para que no próximo mês teremos a obra em Cuiabá, fecha aspas, disse à imprensa nessa terça o governador. Conforme noticiou o jornal A Gazeta, a Prefeitura de Cuiabá rebateu o governo e manteve a sua decisão de não autorizar a retirada dos trilhos do veículo leve sob trilhos, o VLT, para o início das obras do BRT na capital. A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI dos empréstimos consignados já deu o pontapé inicial nos trabalhos de investigação, a fim de se inteirar sobre todo o processo realizado pelo município. Os membros da CPI já solicitaram documentos para a Prefeitura de Cuiabá. Após a primeira reunião ordinária, realizada na manhã desta segunda, dia 22, foram enviados ofícios às secretarias de Gestão e de Fazenda, solicitando determinadas informações, entre elas a lista dos bancos e também instituições financeiras que têm convênio com a Prefeitura e também a lista dos contratos dos bancos e instituições financeiras com a Prefeitura. Uma última notícia aí, a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do Movimento Sem Terra MST já protocolou o requerimento para que 17 pessoas sejam convocadas para depor, não é? Que é um procedimento investigatório aí. Entre elas constam desde o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o João Pedro Stedley, e também o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do PSD. O ministro da Justiça, Flávio Dino, consta também aí desta convocação. Essa convocação de Stedley é disputada por parlamentares da oposição na CPI. Os deputados Coronel Assis, do União Brasil, Rodolfo Nogueira, lá do PL de Mato Grosso do Sul, e também o Kim Kataguiri, do União de São Paulo, eles buscam aprovar a ida do líder do movimento à comissão para terem prioridade na hora de interrogá-lo. Olha só, ontem, tá aí, ó, gazetadigital.com.br, o ministro Fávaro foi entrevistado no Roda Viva, todo pomposo lá, não é? E teve que falar algumas coisas, porque jornalistas sabe como são, né? Eles apertam mesmo. Defendeu, evidentemente, obviamente, o governo Lula e disse assim, pô, o Lula diz sempre o seguinte, ele diz sempre, questiona sempre, por que o povo do agro não gosta do PT, não é? Por quê e tal? E também defendeu como legítima a viagem que foi feita aí com a presença do Stedley ao exterior. Lembra que o Stedley, ele constou da delegação do presidente Lula à China e também aos Emirados? Então, aí isso foi um recado péssimo ao agro e aí está degringolando toda uma situação, uma avalanche aí de invasões. E aí quando o pessoal do agro questiona, é justamente com base nesse tipo de iniciativa, né? Mas o Fávaro ontem meio que não foi muito a fundo, mas defendeu como legítima tanto a permanência do MST no governo Lula, como também essa ida lá do Stedley a essa viagem internacional do
glorioso Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente a China. O deputado Júlio Campos aqui conosco, o que o senhor observa? Já que estamos falando de um mato-grossense lá, não é? Nós temos aqui talvez um segmento de maior força do agro, não é? Que questiona isso realmente, não é? Que não aprova, pelo menos a maioria não endossa todas as ações do MST. E agora essas ações estão sendo alvo, inclusive, de uma CPI lá. O senhor já tem a experiência de ser um congressista, tanto na Câmara Alta, como também lá na Câmara Federal. Como que o senhor avalia isso, uma vez que nós, mato-grossenses, devemos, queira ou não queira, muito ao agro? Com certeza. Aliás, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nós instituímos um grupo parlamentar de apoio ao agronegócio. São 17 parlamentares. Você vê a força do agro numa Assembleia de 24 membros, 17 aderiram a essa frente parlamentar em defesa do agronegócio. O agronegócio esse que realmente é o carro-mestre, é o carro-chefe do desenvolvimento econômico e social, não só de Mato Grosso, como do Centro-Oeste e do Brasil também. Se não fosse o agronegócio, a balança comercial brasileira tinha quebrado esse país, né? Porque quem sustentou nesse momento de pandemia, vem sustentando nos últimos anos a balança comercial brasileira com a exportação de bilhões e bilhões de dólares de produtos produzidos no solo brasileiro, é o agronegócio, que é muito competente, que modernizou nesses últimos anos e que realmente hoje é orgulho de todos nós. Agora, não podemos desconhecer que nós precisamos também da agricultura familiar. Eu acho que é vital, importante, para ter agricultura familiar, nós precisamos da divisão da terra. Nós temos que fazer a reforma agrária, o assentamento, mas desde que seja dentro da Constituição Federal. A Constituição de 88 assegura o direito de propriedade ao cidadão brasileiro. E essa propriedade só pode ser quebrada se for paga. Então, qualquer ato do governo federal para implantar um projeto de colonização e reforma agrária necessita ser a terra desapropriada e paga para o legítimo proprietário. Então, há essa dificuldade, mas nós entendemos que o cidadão, o pequeno produtor é que produz aquele alimento do dia a dia das nossas casas. Por exemplo, acho que não pode ter politicária. O Stedley faz muita política, incentiva algumas invasões indevidas, como foi algumas invasão que teve em São Paulo, teve em invasão em áreas extremamente produtivas. Isso não, nós temos que, então, o governo tem que desapropriar, comprar e pagar terra para assentar, mas sem baderna, sem querer quebrar a tradição que é da propriedade privada ser respeitada no Brasil. O próprio governador do Mato Grosso, aqui o governador de Mato Grosso, o doutor Mauro Mendes, já disse que aqui em Mato Grosso, né, não vai tolerar. Não vai tolerar esse tipo de invasão. Okay. Agora, o ministro Carlos Fávaro realmente vive uma situação, ele é um homem do agro, ninguém pode desconhecer, é produtor rural, e o médio produtor rural não é um grande, mas é um médio produtor rural aqui de Mato Grosso, conhece muito bem a política do Estado e tem especial do agronegócio. Ele está ocupando um cargo de ministro de um governo centro-esquerda. Um governo que para acomodar, esvaziou-se o Ministério da Agricultura um pouco. Tem que reconhecer que o Ministério da Agricultura que o Fávaro assumiu não é o que era da Tereza Cristina, não era o que era o Ministério do passado, porque perdeu o comando da Conab, perdeu o comando do CAR, né, e perdeu também o comando da política ambiental. Além disso, o própria Frente Parlamentar da Agricultura no Congresso Nacional, que é a maior frente de deputados e senadores, que compõe dos quais a grande maioria dos políticos de Mato Grosso, e um dos coordenadores da frente é o próprio nosso companheiro, o deputado Fábio Garcia, já está na votação da medida provisória que descentralizou os ministérios, que fez essa reforma administrativa, já está brigando e vamos conseguir retomar a Conab, que é a política para o Ministério da Cultura, e bem como a política do CAR, também que é
para o Ministério da Agricultura. O próprio Fávaro está aguardando, e porque a Conab foi parar lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não tem nada a ver. Agrário é o INCRA, os órgãos competentes que fazem a reforma agrária. Ok. Professor Lorenberg. Eu vou aproveitar a carona, deputado, em parte da resposta que o senhor acabou de nos dar, Sim. até porque eu estou diante de alguém que foi governador do estado, foi senador, foi deputado federal, agora é deputado estadual, foi prefeito, e uma sabedoria política extraordinária. O artigo 5º, inciso 22, e que o senhor falou muito bem, fala da propriedade privada, e que todos nós somos de acordo, mas logo em seguida, no inciso 23, fala que se a terra não cumprir a sua função social, ela está sujeita à desapropriação e à reforma agrária. Está lá ao lado, uma ao lado da outra, como se o Constituinte foi muito sábio em muitos aspectos dentro da Constituição. E isso é uma sabedoria fantástica. Ao lado do inciso 22 está o inciso 23. Segurança jurídica também já adverte aqueles que não estão produzindo, que querem a terra apenas para ficar especulando, aguardando valorização. Eu estou muito preocupado, professor, porque nós já tivemos no passado uma grande crise econômica, financeira, com relação à agricultura, em especial ao agronegócio, de Mato Grosso do Brasil. Eu lembro da figura histórica e inesquecível do senador Jonas Pinheiro, que era um grande lutador como deputado federal e como senador para a renegociação da dívida dos produtores rurais daquela época, em que vivia a crise. Eu fiquei muito preocupado porque o preço da soja, o preço do milho no mercado internacional caiu de 180 para 120 reais. O milho caiu de 70 para 35. Então, nós não sabemos como vai comportar o mercado internacional nesta safra de 2023 a 2024. E já começamos a sentir, que eu sou homem do mercado imobiliário, a insegurança jurídica, com essa história da MST, está avançando sinal além do normal. E também a queda dos preços do mercado, das commodities do mercado internacional, já reflete no mercado imobiliário aqui de Cuiabá. Já não há tanta... porque quem é o grande comprador do mercado imobiliário de Cuiabá? É o produtor rural, que está capitalizado, que está tendo renda, é o funcionário do agronegócio, que está ganhando um bom salário, né? Uma boa remuneração, que tem condição de investir na compra de imóveis aqui na capital, até para trazer o filho para estudar, para ter um imóvel da capital que é muito valorizado. Então, nós já sentimos isso. Então, eu tenho muita preocupação com essa insegurança jurídica e a queda do preço do mercado das commodities, né? 56 invasões só em 2023, promovidas pelo MST. 56. Ano passado parece que foram 24 na gestão do último ano do Bolsonaro. 56 e estamos ainda dentro do primeiro semestre do ano ainda. Olha, vamos para o intervalo comercial. O Boca, só segura aí que tem aqui mandar aqui um alô aqui para Silvana e também para o Ivanildo do CPA 4. A Edileuza, que está assistindo ao programa lá no Pedra 90 também, e a Clarice, lá do Santa Isabel, esses estão assistindo ao programa. Também quem está assistindo, o meu caríssimo amigo Francisco Vuolo, está dizendo assim: boa noite, Paulo e professor Lorenberg. Parabéns ao deputado Júlio Campos, que com certeza eleva e enriquece o nível parlamentar de forma atuante e competente na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A sua defesa pela duplicação da rodovia dos imigrantes demonstra independência e respeito ao povo varziagrandense e também cuiabano. Forte abraço, Francisco Vuolo. Obrigado. Obrigado aí pela audiência de sempre, viu, Volinho? Aquele abraço do secretário de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, aqui de Cuiabá. A gente vai ao intervalo comercial e volta no instante só. Bem, cá estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião hoje, entrevistando mais uma vez Júlio José de Campos
o deputado estadual. A gente vai falar de questão partidária já aqui, não é? Afinal de contas, qual vai ser o destino de Júlio Campos e o que ele defende para os próximos movimentos aí do seu grupo político e muito mais. E eu vou antes ter um recado aqui que me lembrou de uma música do Caetano Veloso, que diz assim: uma tigresa de unhas negras, de íris cor de mel. Eu falando isso porque tem um recado que diz o seguinte: olha só, está chegando o grande dia, neste domingo, é decisão, é dia histórico para a nação mistense. As tigresas estão muito perto do acesso do Campeonato Brasileiro e precisam muito do seu apoio, torcedora do Misto Esporte Clube. Depois de vencer o jogo de ida em Uberlândia, as nossas meninas recebem o time mineiro no Dutrinha a partir das 10 horas da manhã, com portões abertos. É hora de carimbar o passaporte. E lugar de mistense é no Dutra. Domingo, 10 da manhã, compareça, apoie, faça parte desta histórica conquista. O recado está dado aí, meu caríssimo Lorenberg disse que vai. E se ele vai, eu também vou, porque nós somos unidos aqui na doença, na alegria, na tristeza, né, Lorenberg? Você vai? Tá bem. Nós vamos lá, não vamos? Vamos assistir lá, vamos dar força para as meninas aí, porque é realmente um fato histórico e elas jogam um bolão, né? E melhor que os homens. Muito melhor. Vixe, o misto agora está cumprindo o nome, né? Misto, quer dizer, futebol masculino e feminino. Tá misturado, né? Misturado. Viva as mulheres aí. Lorenberg, eu gostaria que você fizesse a pergunta de abertura deste bloco ao nosso entrevistado da noite, que é o Júlio Campos. Deputado, de acordo com a Gazeta Digital do dia 29 de abril deste ano, o senhor teria dito o seguinte, entre aspas: é muito mais fácil a gente preparar o Fábio Garcia para ser candidato a governador do que para candidato a prefeito de Cuiabá. O Eduardo Botelho é o mais convincente para a cuiabania. Ele é o candidato mais natural do União para a prefeitura. Fecham aspas. E aí eu pergunto ao senhor deputado, essa discussão de colocar o Fábio Garcia como candidato ao governo do Estado em 2026 está sendo discutida dentro do partido, está sendo digerida bem no partido ou não? E a segunda questão, ainda nessa mesma rota, deputado, e como fica uma suposta possibilidade do Wellington Fagundes vir a ser candidato a governador do Estado em 2026, com o apoio do próprio grupo do governador Mauro Mendes? E a terceira, para finalizar, o que pensa o governador a respeito, deputado? Vamos começar por último. Eu não sei o que pensa o governador Mauro, porque temos pouco relacionamento político, no sentido, ele disse, olha, só discuto eleição de 2024 em 2024. De 2026 nem se fala, só vai querer discutir em 2026. Então, não posso dizer o que pensa o governador. Eu penso, e já expus esse de público, acho que o nosso partido União Brasil, que é um partido forte e unido, dividido, vamos caminhando celeramente uma derrota eleitoral. O que eu vejo com muita facilidade? Nós temos dois grandes nomes para uma disputa majoritária, quer seja de prefeito, quer seja até de governador. Prefeito, o Fábio colocou seu nome à disposição, ele disse ontem, né, que o nome dele está posto, não será imposto. E o deputado Botelho também já colocou seu nome à disposição. Eu defendo a tese de que, para nós irmos para o segundo turno, enfrentando três fortes candidatos que não são do nosso partido, que é o Abílio Júnior, do PL, é o Lúdio Cabral ou a Rosa Neide, do PT, e também alguém do Emanuel Pinheiro, que nesse caso é o vice-prefeito José Estopa. Então, nós temos aí três outros concorrentes fortes. Se nós estivermos unidos, podemos ir para o segundo turno e até ganharmos a eleição no segundo turno. Desunidos, não iremos para o segundo turno. Eu defendo a tese de que o deputado Botelho, por já estar fazendo um trabalho há mais tempo para ser prefeito,
e está vivendo o dia a dia da política em Cuiabá, como presidente da Assembleia Legislativa, tem uma penetração maior hoje para uma disputa de eleição municipal. Como o deputado Fábio Garcia é um deputado federal que fica a maioria do seu tempo em Brasília, cumprindo a sua missão, que é representar Mato Grosso no Congresso. E é um político muito fácil de carregar, né? Jovem, empreendedor, era um grande nome para o partido preparado para uma disputa eleitoral de 2026. Teria uma unidade muito grande. Se nós conseguíssemos unir o partido agora, em torno de todas as correntes, a corrente do Mauro Mendes, a corrente do Jaime Campos, a corrente de outras alas, o que está ocorrendo? O Botelho, pela sua habilidade, como conduz a Assembleia Legislativa e como conduz a sua maneira de ser, ele já conseguiu uma unidade muito grande da bancada estadual. Os 4 deputados estadual do União Brasil, Júlio Campos, Dilmar da Bosco e Sebastião Rezende, mas o próprio Botelho, estão apoiando e querem a candidatura do Eduardo Botelho a prefeito de Cuiabá. Além disso, ele penetra muito nas camadas bem populares, dos bairros, movimentos comunitários, candidatos a vereadores atuais da Câmara. Então, acho que teria, nesse instante, ele está mais preparado. Mas o Fábio está crescendo também. Está fazendo uma boa atuação parlamentar, está fazendo uma oposição consistente ao Emanuel Pinheiro, né? A gestão do Emanuel Pinheiro, goza da simpatia muito grande do governador Mauro Mendes. Ninguém discute a intimidade que o Fábio tem, não só com o governador, como com a própria primeira-dama, dona Virgínia, com os aliados do governador, com a equipe do governo, já que ele é originário da prefeitura de Cuiabá, na gestão do Mauro prefeito. Tudo isso facilita um pouco, mas a minha tese foi lançada. E essa tese até foi acolhida com simpatia pelo interior do estado, que gosta muito do Fábio Garcia. Tanto é que ele teve 14 mil votos em Cuiabá e 80 e poucos mil votos no interior. Quer dizer, a força política dele demonstrou agora que ele é um candidato. Ele fez 100 mil votos. 90% dos votos dele, 80% dos votos, ele foi no interior. Então, o nome dele no interior, como ele foi presidente do partido, e ele atende muito bem os políticos lá em Brasília, ele tem a chance, se quisermos preparar um candidato próprio, nós temos chance de preparar o Fábio Garcia, que é um cara novo, diferente, e ele tem uma grande simpatia do Jaime Campos também, para um projeto de governo do Estado. Agora, com relação a um possível apoio do Hélio Fagundes. O Hélio foi nosso aliado nesta eleição. Na passada foi nosso adversário, porque ele disputou o governo em 2018 com o Mauro Mendes. Nesta aqui ele foi nosso aliado e foi nosso candidato a senador. Ninguém defendeu mais a candidatura do Hélio na nossa coligação do que eu, Jaime e outros aliados nossos. Você sabe muito bem disso, que não era projeto inicial de vir para o nosso lado. Conseguimos fazer o Hélio unir conosco e vir nessa jornada de ser eleito senador. Agora, é um nome expressivo, é um nome bom, um nome que tem prestígio, né? Tem já 30 anos de vida pública, 6 vezes deputado federal e sempre dos mais votados, 2 vezes senador da República, então tem todas as condições de disputar o governo. Mas ele é do PL. Se a gente quiser formar partido, tem que ter um candidato próprio da União Brasil, pelo menos no primeiro turno, até para eleger deputados estaduais e federais. E outro nome que se esqueceu nesse processo é o fator Otaviano Pivetta, que é o vice-governador do Estado, é também nosso aliado de primeira hora em 2 eleições consecutivas, na de 18 e na de 22, o Pivetta, com o seu partido, o PR republicano, esteve ao nosso lado, né, como vice-governador do Mauro Mendes. Então, e é um cidadão que poderá assumir o governo se o Mauro Mendes, se tiver projeto de continuidade e sair do governo em abril de 2026 para ser candidato ao Senado Federal, o governador que vai assumir é o Otaviano Pivetta. Então, ele estará inserido no processo sucessório. Aliás, até já disse, ele está esperando a vez dele chegar. Que ele está na fila, como ele falou, estou na fila. Não vou precipitar, mas estou aguardando. Então, nós temos esse quadro que está aí montado e que a gente vai trabalhar, mas sem briga, sem ressentimento, sem discórdia. Porque se tiver o nome do Fábio no ano que vem, no final deste ano, isso ano que vem, numa pesquisa bem feita,
de que ele tem viabilidade eleitoral junto à população, não tem por que não ser ele o candidato. E aí compõe com o Eduardo Botelho para um processo político diferente. Deputado Júlio, naquele processo de cada dia com a sua agonia, vamos puxar um pouco de 2026 para 2024. 2024 vem antes. E aí, eleições municipais, aí a capital, como o senhor já citou aí, não é? Tem uma disputa muito acirrada, tem vários nomes sendo colocados. Eu percebo, e me corrija se o senhor não tiver a mesma percepção, ou pelo menos divirja, que o deputado Botelho, ou ninguém nesse play, nesse tabuleiro aí, está mais compenetrado nessa disputa, mais afim da disputa do que o Botelho, porque ele tem, que a gente vê, não é, visitado bairro por bairro, no corpo a corpo, tem inclusive despachado demandas, inclusive, algumas coisas assim que não são da alçada da Assembleia, mas ele acaba agilizando, fazendo a ponte, não é? E parece que o apoio político ali na Assembleia é de grande parte, não só dos deputados do seu próprio partido. Eu queria que o senhor falasse assim, qual que é o diferencial do Botelho nesse processo todo aí, considerando que será uma eleição muito disputada? Eu acho que a candidatura do Botelho agrega mais. Os outros partidos que poderão aliar-se a nós. Até porque, na Assembleia Legislativa, a maioria dos deputados, eu acredito que se o Botelho realmente for candidato para Cuiabá, ele vai ter dos 24 deputados, pelo menos 15, 16 deputados apoiando e trabalhando pela sua candidatura aqui na capital. E todos os deputados têm seu prestígio da capital. O Max é lá de Jaciara, mas teve uma votação muito grande em Cuiabá. O nosso amigo Tiago Silva é lá de Rondonópolis, mas teve uma grande... A Janaína é de Juara, mas teve uma votação colossal em Cuiabá. Então, todos os deputados que não são nem do nosso partido, mas que gostariam de ver o Botelho prefeito da capital, por causa da sua maneira de agir na Assembleia, com os colegas, muito cordial. Tanto é que ele é presidente pela 4ª vez. Ninguém conseguiu, nem o Riva, que era um grande político, habilidoso político, tinha que fazer o rodízio, né? 2 anos ele, 2 anos fulano, 2 anos ele, 2 anos fulano. Fazia aquele rodízio, ele virava presidente. O Botelho não precisou nada disso, né? Está consecutivamente como presidente pela habilidade que ele tem. E se ele não for candidato a prefeito, não descuida não, que ano que vem ele volta a ser presidente. É um perigo. E a turma também quer ver ele livre, né? Quer ver ele ir para a prefeitura para fazer o rodízio da Assembleia. Não é tanto apoio assim, como também querendo já que ele desocupe o lugar de presidente, para dar oportunidade para outros parlamentares. Beleza, eu tenho que esticar aqui, porque estamos aí com 3 minutos para encerrar o programa. Eu quero atender aqui quem está participando via WhatsApp aqui, ó. Menino, olha só. Já chegaram de desviar dinheiro público e não finalizaram o que começam. Olha esse viaduto do aeroporto, custou rios de dinheiro e nunca foi usado. É uma vergonha o que os políticos fazem, não tem respeito nenhum com os eleitores. A pessoa não... A Nina manda aí um abraço, diz a ele, o deputado, que ainda estou esperando uma foto no quadro. Ele ficou de mandar aí para mim, aqui em minha casa. Nina do Nova Fronteira. Nina do Nova Fronteira. Boa noite, assistindo aqui de Jangada, Mato Grosso, essa entrevista com o nobre deputado Júlio Campos, o Andilson, que está também, o Anderson, coisa assim, que está assistindo. Obrigado a você que está assistindo aí ao programa Opinião também aí. A Nina também mandou um abraço para o senhor. Obrigado. Ô, deputado, eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem aqui para encerrar o programa. Hoje, exatamente hoje, o Jornal A Gazeta faz 33 anos. Já estava anotado aqui para me falar. Então, nas suas considerações finais, eu quero agradecer demais aqui a sua vinda ao programa Opinião. Não é? Tem aí 1 minuto para que o senhor deixe suas considerações finais. Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade de mais uma vez falar com o público mato-grossense e também parabenizar o Grupo Gazeta de Comunicação
pelos 33 anos de inauguração e funcionamento do jornal A Gazeta, que é uma referência da imprensa escrita de Mato Grosso e é um sobrevivente. No momento em que tudo virou digital, ninguém quer olhar. Eu ainda sou assinante da Gazeta, porque meu prazer é levantar cedo, escovar o dente, beber meu guaraná de ralar e ler o jornal A Gazeta, que chega na minha casa às 6 horas da manhã. Então eu quero parabenizar ao nosso amigo Dorileu, a toda a equipe, aos redatores, aos servidores, aos colaboradores do jornal A Gazeta e desejar muito sucesso. Que esses 33 anos continuem por muito tempo servindo como vem servindo, com seriedade, competência ao povo mato-grossense e ao povo cuiabano. Parabéns, Gazeta, parabéns a vocês que trabalham na Gazeta e parabéns a Mato Grosso por ter um jornal do gabarito, do prestígio do jornal A Gazeta na nossa capital. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. É isso aí, obrigado, Júlio Campos. A gente também estende aí a toda a turma do jornal A Gazeta, os nossos parabéns, Lorenberg. Até amanhã. Parabéns mesmo. Parabéns, até amanhã então. Até amanhã. Amanhã a gente vem aqui com mais notícias, mais informações, mais entrevista ao vivo às 7h30 da noite no nosso programa Opinião. Não perca às 7h30 aqui ao vivo no nosso Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.